Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Glória a Deus. Senhor, abençoe nossos irmãos. Mateus capítulo 15, versículos 10 até o 20. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 15, 10 ao 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina o homem. Porque o coração procede de maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Amém. Tem que sentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje na escola bíblica dominical, nós estudamos acerca da tentação de Jesus. Aliás, eu quero convidar você para que você venha também aos domingos, na escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Irmãos, o texto da palavra de Deus que nós lemos aqui nesta noite nos fala que alguns escribas e fariseus, eles vieram de Jerusalém para uma cidade chamada Genezaré, onde Jesus estava nessa cidade, e esses homens vieram lá de Jerusalém para tentar incomodar Jesus sobre algumas tradições que os antigos faziam, como, por exemplo, lavar as mãos. Eles chegaram para Jesus e diziam que os discípulos de Jesus não tinham costume de lavar as mãos. Então, nós vemos que aqueles homens, eles chegaram para Jesus e falaram: olha, seus discípulos, eles não têm costume de lavar as mãos antes das suas refeições, lavar as mãos, mas nós vamos ver que esses homens estavam falando em lavar as mãos, mas não como um sinal de higiene. Eu vou lavar a mão porque eu tenho que fazer isso, porque o médico ele mandou. Não, mas aqueles homens estavam falando isso porque eles consideravam isso como um ato cerimonial. Era um costume dos antigos. Mas interessante, irmãos, que lá na lei dos judeus não havia nada que dizia que a pessoa deveria lavar as mãos de uma maneira cerimonial, ou cerimonialmente falando. Não havia nada. Então, nós vamos ver, irmãos, que Jesus, conversando com eles, Jesus chega, irmãos, e diz também a eles: ora, por que vocês também transgridem o mandamento por causa da vossa tradição? Aqueles homens estavam, querendo impor a Jesus algo que não estava escrito na lei, algo que não importava, algo que não era necessário fazer, até porque, irmãos, isso não iria causar coisa alguma, deixar de salvar alguém, deixar de abençoar alguém, mas era algo
estavam fazendo de uma maneira cerimonial, que eles achavam que era, e também achavam que se não fizessem aquilo, eles poderiam estar se perdendo, ou algo desse tipo. Então, Jesus chega para eles e pergunta: olha, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, nós vamos ver que a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim, e foi exatamente o que ele falou: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra, sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Era o mandamento de Deus, nos havia dado lá na lei, mas aqueles homens estavam esquecendo disso. Eles queriam falar de Jesus acerca de algo que eles diziam aos seus discípulos: não fazem isso, os seus discípulos não lavam as mãos, mas Jesus estava mostrando para eles, irmãos, que aquilo que eles estavam lá fazendo era algo muito pior para alguém que estava chegando para a pessoa e cobrar acerca de algo que alguém deveria fazer. Você, a mesma coisa, nós chegarmos aqui e falar para os irmãos: olha, você precisa chegar ali naquela praça, todos os dias você precisa dar 7 voltas, em volta dessa praça, porque se você não fizer isso aqui na Praça do Rocha, você vai estar errado, você vai estar pecando. Não, irmão, não é isso. Onde é que está escrito isso? Onde que nós temos que fazer isso? Então Jesus chega para eles e diz: olha, mas por que vocês também, por causa da vossa tradição, vocês estão aí transgredindo o mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é: honra teu pai e a tua mãe. Mas por quê? Por que aqueles homens eles faziam tudo aquilo que era destinado, irmãos, a ajudar os pobres, todas aquelas ofertas, todos aqueles dinheiros que era destinado para ajudar os pobres? O que esses homens eles faziam? Eles não ajudavam, irmãos, os pobres, muito pelo contrário, eles pegavam aquele dinheiro, aquelas ofertas que eram destinadas aos pobres, que era assim, e aqueles outros, irmãos, eles diziam o seguinte: olha, isso aqui é uma oferta que foi dada aqui no templo e, portanto, nós não vamos ajudar a ninguém, porque as ofertas que eram dadas não destinadas aos pobres, e principalmente aos pais que eram pobres, era destinada para que se desse, para que ajudasse as pessoas. Então aqueles homens eles chegavam, pegavam aquelas ofertas: essas ofertas aqui não são ofertas destinadas aos pobres, e pegavam aquelas ofertas e faziam outras coisas. Sabe lá Deus o que eles faziam? Sabe lá Deus para onde eles mandavam aquilo? E por isso eles ajudavam, deixavam de ajudar o próprio pai, os próprios pais, e muitas vezes os pais deles passavam por problemas tremendos, e eles não queriam ajudar os próprios pais. E Jesus, ele conhecendo isso, Jesus sabendo que isso passava dentro do coração deles, Jesus pergunta para eles: olha, mas vem cá, por que, por causa da vossa tradição, vocês também transgridem a lei de Deus? Ou seja, não ajudavam nem os próprios pais, não ajudavam os pobres, não ajudavam a ninguém, e queríamos agora chegar para Jesus e falar para Jesus que: olha, os seus discípulos não lavam as mãos. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus, ele, após este diálogo com aqueles homens, ele diz: ouvir e entender uma coisa, porque muitos têm ouvido mal as coisas de Deus e não têm entendido as coisas de Deus, e muitas das vezes, irmãos, as pessoas têm ficado confusas. Muitas das vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e não entendem. Hoje, pela manhã, nós estávamos aqui falando, irmão, olha, quantas pessoas que precisam ouvir e entender a palavra de Deus. Muitas das vezes eles não entendem, muitas das vezes eles não são fortalecidos na sua fé, na sua vida com Deus, porque eles não têm entendido a palavra de Deus. Mas não têm entendido por quê, irmão? Porque muitas das vezes eles deixam de vir à igreja porque não entendem a palavra de Deus. Porque muitas das vezes eles deixam de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e muitas das vezes isso o enfraquece. Já viram, quando o crente começa a ler a Bíblia, quando o crente começa a ler a palavra do Senhor, ele se interessa cada vez mais, e aquilo vai alimentando a sua vida, vai alimentando a sua alma, ele vai fortalecendo, a sua vida vai sendo fortalecida. Mas quando ele deixa de ler a palavra de Deus, quando ele deixa de vir à casa do Senhor, o que acontece com essa pessoa?
para o inimigo, para que o inimigo possa vir ali, né, e começar a tocar nele, e aí impedir que realmente ele possa vir para a casa do Senhor. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus, ele traz um novo ensinamento para aqueles homens. E é interessante, irmãos, os ensinamentos que Jesus traz. Nós vamos ver que, certa vez, Jesus também chegou para o homem, chamado Nicodemos, e trouxe um novo ensinamento para ele. O ensinamento que Nicodemos nunca havia escutado. Algo que para Nicodemos, que era um professor, que era um advogado, um mestre da lei, aquilo que ele ouviu de Jesus nunca tinha passado em sua cabeça. Quando Jesus disse para Nicodemos: necessário é que você nasça outra vez. Necessário é nascer de novo. E aquele homem não entendeu o que Jesus estava falando, porque aquilo era um novo ensinamento de Jesus, dizendo para ele: você precisa nascer outra vez. Né? Porque se você não nascer outra vez, você não vai ver o reino de Deus. Né, irmãos? É preciso nascer de novo. E Jesus aqui também está trazendo um novo ensinamento para aqueles homens, dizendo: olha, que não é, irmãos, aquilo que o homem come que o contamina, mas sim o que sai. É claro que Jesus não estava falando de alimentos, né? De alimentos que comemos todos os dias. Mas Jesus estava falando aqui no sentido espiritual. Jesus estava falando: olha, não é aquilo que a pessoa come que o contamina, mas é aquilo que sai de dentro da pessoa. Por quê, irmãos? Olha, nós vamos ver. Porque aquilo que está dentro da pessoa sai e contamina as pessoas. Por quê? Porque está dentro do coração do ser humano. Não é? Jesus ele fala: não, o alimento não, a gente come ele e depois vai bater para fora. Mas aquilo que está dentro do coração do homem, é isso que sai, irmãos, realmente pode contaminar as pessoas. E Jesus, ele fala aqui, né, ele enumera uma série de coisas. Jesus ele fala, irmãos, aqui acerca de uma lista enorme de coisas que realmente pode contaminar o homem aqui, porque o coração procede de maus desígnios, procede de homicídios, procede de adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios, todas essas coisas. É isso que Jesus, irmãos, ele está falando. Aí ele está ensinando para aqueles homens: não é aquilo que é. Né? As pessoas lá no tempo de Jesus, aqueles homens, querendo tentar Jesus, querendo incomodar Jesus, querendo incriminar Jesus, eles colocam aqui: olha, os seus discípulos não lavam as mãos para aquilo que comem. Mas Jesus mostra: olha, não é aquilo que você come, mas é aquilo que sai de dentro de você. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: olha, há muitas pessoas, infelizmente, se contaminando por aí, irmãos. Há muitas pessoas que são contaminadas com muitas coisas. Nós vamos ver que nós estamos agora realmente numa época disso, em que você, ao ligar a sua TV, você ouve muitos homens aí querendo ser eleitos, outros querendo serem reeleitos, que estão falando, estão prometendo muitas coisas, e muitas pessoas estão sendo contaminadas com aquilo, né? E tantas coisas que nós ouvimos, né? As pessoas falam: olha, nós vamos agora liberar um monte de coisa aí que o povo gosta, mas coisas que desagradam a Deus, irmãos. E tem muitas pessoas se contaminando com isso. Tem muitas pessoas, né, ouvindo isso e se contaminando e achando que aquilo é correto. Mas, irmãos, nós precisamos observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos traz realmente um ensinamento verdadeiro para que nós possamos alcançar uma vida na presença de Deus, para que possamos alcançar a paz, para que possamos realmente viver uma vida que venha fazer de cada um de nós crentes autênticos, que sirvam a Deus com alegria e que realmente possam fazer o melhor da presença do Senhor. Então nós vamos ver que Jesus aqui falando, né, de coisas espirituais, né? Jesus ele faz um diagnóstico do coração do ser humano. Mas nós vamos ver, irmãos, que antes os discípulos eles não tinham entendido o que Jesus estava falando ali. E ele diz assim: olha, toda planta, Jesus falando para eles, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada.
saído. Toda doutrina que não for de Deus perecerá. Ainda, irmãos, que vier, ainda que demore muito tempo, mas toda doutrina, todo ensinamento que não for de Deus, ele vai perecer. Porque, irmãos, olha, a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele realmente que confia no Senhor, irmãos, esse realmente vai existir, vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim, irmãos, o Salmo 1 diz, né? Não é assim que a palavra de Deus diz, né? Que o caminho do ímpio, o que vai acontecer? Perecerá. O caminho do ímpio acabará. O caminho do ímpio perecerá. Mas aquele que permanecer firme na presença de Deus, irmãos, esse se manterá firmado na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, o que Jesus diz? Olha, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Irmãos, e o que tem saído de tantos corações, né, desse tempo em que vivemos, o que tem saído muitas coisas horríveis. Temos ouvido todos os dias tantas coisas ruins, tantas coisas que têm contaminado, né, os adolescentes, até mesmo as crianças, os jovens, os adultos, e as pessoas estão aí não respeitando mais o próprio ser humano, não respeitando mais as autoridades. Então, irmãos, olha, pela palavra de Deus, por isso que Jesus tem nos falado aqui, nós temos, irmãos, olha, que cuidar da melhor maneira possível do nosso coração. Pois Jesus nos avisa que dele, do nosso coração, pode proceder também maus desígnios. Do nosso coração pode proceder coisas ruins, como homicídio, como nós vemos aí, adultérios, furtos, tantas coisas erradas. Né? Então, há um aviso de Jesus para nós aqui nesta noite, há um aviso de Jesus para que realmente nós tomemos conta do nosso coração, né? Para que realmente escolhemos o que vai dentro de nós, para que realmente nós não venhamos errar, assim como disse o salmista: olha, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia, então devemos guardar no nosso coração. Irmãos, havia um homem, né? Havia um homem que havia pintado um quadro, né? Um quadro muito bonito, um quadro muito lindo, muito bonito. Então, no dia daquele homem apresentar aquele quadro ao público, para que todo mundo pudesse ver aquele quadro, né? Era um quadro muito bonito, não podia de maneira alguma, está escondido. Nós vemos aí que quando, né, há pinturas importantes, né, famosas, são colocadas lá no museu, né, à exposição, para que as pessoas possam ver. E esse homem, ele pintou um quadro muito bonito no dia de apresentar, ele convidou todo mundo para ver esse quadro. Ele disse: olha, eu vou apresentar aqui um quadro muito bonito, muito bacana. Então foram ali, compareceram ali as autoridades do local, compareceram ali os fotógrafos, compareceram ali os jornalistas, e muita gente, pois o pintor era uma pessoa bastante conhecida, era um homem muito famoso, era um grande artista. E quando chegou o momento, né, de descobrir aquela, de tirar aquele plano, né, que cobriu o quadro, as pessoas começaram a olhar, outros batiam palmas, outros se suspiravam, porque era uma impressionante figura de Jesus batendo suavemente na porta de uma casa. Né? Jesus estava chegando ali, né? Um quadro bonito, né? Jesus batendo lá na porta daquela casa. E nós vamos ver que esse pintor era um camarada tão bom que aquele Cristo lá naquela pintura parecia até um Cristo vivo. Né? Era uma coisa tão bonita que parecia um Cristo vivo. Mas nós vamos ver, irmãos, que o Cristo da pintura realmente estava próximo da porta. E ele parecia querer ouvir o que se passava lá dentro dessa casa. Ele batia. E houve ali discursos e elogios, e todos admiravam aquela obra de arte. Todos estavam gostando muito, as pessoas comentando muito. Mas só que de repente aconteceu o seguinte, né? O observador, né? Tem sempre aquela pessoa que observa as coisas, né? Geralmente são as mulheres que olham, né? Conseguem enxergar determinados detalhes pequenos que sejam. Aquele observador curioso, quando ele chegou,
tem todas as portas. A porta que Jesus está batendo está totalmente lisa. Que porta é essa? E esse homem disse: mas como é que pode? Um quadro tão bonito, um pintor tão famoso, né? uma festa tão grandiosa. E essa porta agora não tem uma fechadura. Aí, irmãos, esse homem foi lá e perguntou para o artista: olha, a sua porta não tem fechadura. Como se fará para abrir essa porta? Como se fará? E aquele artista chegou para o moço e disse: olha, isso aí é desse jeito mesmo. Esta porta é a porta do coração. Esta porta ela não tem uma fechadura aqui por fora, não. Mas essa porta tem uma fechadura por dentro. É desse jeito mesmo. É desta maneira que esta porta, né, só se abre pelo lado de dentro. Olha, irmãos, então todas as pessoas entenderam que realmente aquela porta de Jesus estava batendo. Batendo. Não era uma porta qualquer, mas era a porta do coração de uma pessoa, que só pode ser aberta pela própria pessoa, só pode ser aberta por dentro. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite também, para nós encerrarmos. Olha, você também precisa abrir o seu coração para Jesus. Ah, mas quem é que vai abrir o meu coração? É o pastor que vai abrir? Não, é o pastor que vai abrir, né? Mas bem que eu gostaria de abrir o seu coração para Jesus. É o presbítero que vai abrir o seu coração para Jesus? Mas eu creio que o presbítero até gostaria de abrir, mas ele também não pode abrir. Ah, mas é Jesus que vai abrir? Não. Olha, eu creio que Jesus gostaria muito de abrir a porta do coração das pessoas. Mas eu quero dizer, irmãos, olha, somente a própria pessoa pode abrir o coração para Jesus. Se ele não abrir o seu coração para Jesus, Jesus jamais vai entrar dentro desse coração. Jesus jamais vai invadir aquela porta, né? Fazer que nem a polícia faz hoje aí, quando chega com um mandado, muitas das vezes, para entrar em uma casa e bate as pessoas ousadas, mete o pé, mete lá aquela peça de ferro e abre a porta, arromba. Não, Jesus não faz assim. Sabe por quê? Porque a pessoa tem que querer deixar Jesus abençoar a sua vida. E como que se faz isso? É abrindo a porta do coração. E só dessa maneira que Jesus ele pode fazer. Então, irmão, nós precisamos abrir o coração para Jesus. Ah, pastor, olha, mas espera aí, mas eu já aceitei a Jesus, eu já sou crente já há tantos anos. Olha, meus irmãos, quantas pessoas que mesmo assim precisam abrir o seu coração para Jesus, né? Estão com o seu coração fechado para Jesus. Seu coração se fechou por algum motivo. Seu coração agora está fechado, ele está muitas vezes na igreja, na casa do Senhor, mas o coração está fechado e Deus quer abençoar a vida dessa pessoa. Deus quer continuar a transformar a vida dessa pessoa, mas não pode, porque o coração se fechou. Ele precisa abrir o coração para Jesus, né? Olha, um crente, uma certa vez ele orou assim: Senhor, dá meu coração, mas eu quero um coração de fogo para servir ao Senhor, né? Um coração de amor para com o meu próximo e um coração de fé para comigo mesmo. Ou seja, ele queria ser tudo com ele mesmo, para que ele pudesse se policiar e não ficar errando, ficar pecando contra Deus, fazendo coisas desagradáveis a Deus. Então, irmãos, realmente, o comer sem lavar as mãos não contamina, mas é o pecado que contamina o homem, né? O erro que contamina o homem, isso contamina o homem. E essas coisas as pessoas devem deixar para trás, jogar fora, porque isso não interessa para cada um de nós. O que nos importa, o que precisamos é estar a cada dia mais na presença do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar a cada dia. Bem, irmãos, e esta é a palavra de Jesus para você. Abra o seu coração para Ele, né? Para que dentro do seu coração só possa ter coisas boas para servir a Deus. Fica em pé, vamos estar